Então, boa noite, pessoal. Eu queria desejar boas-vindas a todos. Dizer que a gente está muito feliz de receber todos vocês aqui, os integrantes, né, que fazem parte desse projeto do Território de Partilhas, os professores, os alunos e futuros professores. E é um prazer ter todos vocês aqui. A gente está muito animada com esse encontro. Foi um encontro preparado com muito carinho, pensando nesse diálogo, né, que a gente pode ter. O título do nosso encontro hoje é Formação e Condição Docente, Práticas em Tempos Remotos. Então, a gente vai transitar um pouco entre a formação e a prática, né? De que forma a formação que esses egressos dos nossos cursos de licenciatura na FI, de que forma a formação deles impacta no dia a dia da escola, no fazer docente, né? E como não deixaria a gente não conseguiria deixar de fora, é também como é que está sendo o ensino remoto, agora nesses tempos que estamos vivendo. Então, a gente está muito feliz por essa troca, né? Tanto para professores da FI terem um retorno, né, das suas práticas, dos seus conteúdos, das suas atividades, como é que isso impacta, né, o nosso aluno quando ele está docente, quando ele está fazendo, está realizando o fazer docente lá na escola, né, e também para aqueles que estão no período de estágio, como é que, né, eles estão experimentando isso, para os professores das redes de ensino, né, que estão presentes também, é sempre interessante ouvir o colega falando como é que está acontecendo, às vezes a gente está passando por alguma situação e fica até angustiado, mas consola, às vezes, a gente saber, não estou sozinho, né, tem um monte de gente que também está na mesma situação, e está procurando saída, e está conseguindo soluções. Então, eu acho que nesse aspecto, o nosso encontro hoje vai ser muitíssimo rico. Então, agradeço a presença de todos. Junto com a professora Paula, que está aqui também, a gente vai dividir as tarefas um pouco hoje, né? Então, eu já vou passar a palavra para ela, mas a gente vai dividir, eu vou apresentar os nossos convidados, né, antes deles falarem, e a professora Paula vai ficar ali no chat com a gente. Então, assim, quem quiser interagir pelo chat, também fazer colocações e tal, fica à vontade, né, que o nosso chat bombe. E aí, a gente vai fazer assim, os convidados vão apresentar, vão ter suas falas, e ao final, a gente vai abrir espaço para perguntas, né? Então, se você chegar alguma pergunta aí, anota, né? E aí, ao final, ou se você quiser colocar no chat também, a professora Paula pode ir anotando ali para perguntar ao final, tá bom? Ok, então eu quero só apontar agora quem são os nossos convidados. A gente convidou egressos das nossas licenciaturas da FI para partilhar, né, como o nome do nosso grupo, Território de Partilhas. Então, esses egressos das nossas licenciaturas vão partilhar conosco os impactos da sua formação em sua atuação docente. Isso também inclui o momento remoto. Os nossos convidados de hoje à noite, então, são a professora Jéssica Nascimento, ela é egressa da nossa licenciatura em Pedagogia. A gente tem o professor Gustavo Nunes, que é o nosso egresso da licenciatura em Letras. A gente tem a professora Mariana Brandt, que é a nossa egressa da licenciatura em Geografia. A gente tem a professora Roberta Silva, que é a nossa egressa da licenciatura em Educação do Campo. E, por fim, temos o professor Nathan Chamorro, que é o nosso egresso da licenciatura em História. Então, eu vou apresentando mais detalhadamente cada um pouquinho antes da fala deles, ok? Mas agora eu quero
abrir também um pouquinho espaço para a professora Paula. Boa noite para todas, todos e todes. É uma alegria muito grande para a gente estar recebendo aqui, né, os egressos da licenciatura. Sejam muito bem-vindos, recebam meu abraço virtual e meus agradecimentos por estarem aqui hoje, compartilhando, né, com os estudantes. Hoje a gente tem as turmas anfitriãs, né, do estágio, que é supervisionado pela professora Edel, do curso de Letras, e o estágio em Diversidade, que eu supervisiono aqui no curso de Pedagogia. A gente tem também, né, mais estudantes dos cursos. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui, professores. Espero que a gente possa compartilhar, fazendo um formato, né, dentro dos limites do digital, que a gente consiga, de fato, fazer uma roda de conversa. Professora Edel vai estar aqui conduzindo, né, essa roda de conversa, e eu vou estar aqui no chat para poder interagindo. Vocês podem colocar as questões, comentários, que ao final a gente vai abrir, tá bom? Queria só dar um recadinho, aproveitar para quem é da disciplina, quem está fazendo, né, quem está cursando as disciplinas de estágio supervisionado nesse momento, nas licenciaturas. Fica o nosso convite, né, para poder participar do território, para além daqui desse momento que a gente compartilha, né, a conversa, os saberes, para poder participar também na organização e no desenvolvimento do projeto. Quem tiver interesse, é só contactar o professor de estágio que a gente dá os encaminhamentos, tá bom? Mas muito obrigada pela presença de todo mundo, que a gente tem ótimos momentos aqui de reflexões hoje. Obrigada, professora Paula. Amém, vamos sim, ter ótimos momentos. Bom, eu queria chamar então para o palco agora a professora Jéssica Nascimento Machado. Ela é pedagoga e supervisora escolar da Secretaria Municipal da Educação de Diamantina. Ela é mestre em educação pela UFVJM, professora formadora do IFNMG, pós-graduação em educação especial e inclusiva. O título da fala da professora Jéssica é o relato de experiência da prática pedagógica na educação infantil no contexto do supervisor escolar. Então, ela vai dar para a gente uma perspectiva de supervisora, né? Então, eu chamo para a fala, então, a professora Jéssica. Boa noite. Primeiramente, né, pessoal, eu queria externar aqui a minha satisfação em reencontrar, né, meus queridos professores que fizeram parte aí da minha vida acadêmica e ainda fazem, né, porque a gente leva os ensinamentos para a vida toda. Então, assim, externar mesmo a minha satisfação em estar aqui, podendo contribuir um pouquinho, né, como que foi a minha formação, qual que é o impacto dessa formação dentro da instituição educativa e como que a gente trabalha um pouquinho a supervisão pedagógica no contexto da educação infantil, né, porque a gente tem a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, mas que tem as suas especificidades. Então, eu vim para poder trazer um pouquinho dessas questões aí. Eu vou fazer uma apresentação aqui de uns slides só para nortear a minha fala. Só um minutinho. Vou pedir só para vocês me darem um ok. Se estiver apresentando. Ok, tá sim. Obrigada. Então, né, diante disso, eu intitulei a minha fala hoje como um relato de experiência da prática pedagógica na educação infantil no contexto do supervisor escolar. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês como que foi, né, a minha trajetória acadêmica, como que foi a minha inserção na área profissional como professora, como pedagoga, supervisora. Então, em 2011, eu ingressei na graduação de Ciências Humanas na UFVJM. Para mim, tudo era novo, né? Eu vim de um contexto de ensino de escola pública,
eu tive que parar meus estudos, porque eu tive meu filho muito nova, então depois eu fiz a EJA, né? Foi uma experiência também singular na minha vida, que depois que a gente faz a EJA, a gente vê quanto que é importante, né, a oportunidade que a gente tem dentro da EJA de continuar os estudos, né, de melhorar as nossas oportunidades de trabalho. Então, eu ingressei em 2011 e, para mim, tudo era novo, né, tudo era singular. Algumas disciplinas me chamavam muita atenção, outras disciplinas eu acreditava que já não estavam tão próxima da minha vivência, mas que futuramente eu percebi que todas elas foram fundamentais para a minha trajetória profissional e acadêmica. Então, por exemplo, eu trouxe aqui algumas disciplinas, como leitura e produção de texto. Foi uma disciplina, que, se não me engano, foi com Fernanda Valim. Nossa, gente, excelente. No início eu fiquei apavorada com a disciplina, mas o quanto que eu aprendi nessa disciplina. Fazer escrita de produção de texto, fazer análise de artigos, de textos mais minuciosos, fazer uma escrita mais acadêmica. Tem a disciplina de antropologia, a gente começa a estudar sobre as culturas do ser humano, né, o crescimento, a evolução do ser humano. A Libras, hoje, eu tive a oportunidade de ter minha primeira atuação na pós-graduação no Instituto, e eu vejo o quanto que foi importante para mim fazer essa disciplina da Libras, compreender um pouquinho da língua de sinais e a importância e a potência da língua de sinais para a educação do aluno surdo e também para a prática do professor, né, sobre o olhar sensível frente a Libras, frente às especificidades do aluno surdo. Sociologia da educação, história da educação, são disciplinas que embasaram o meu conhecimento, que iniciaram ali o meu contexto, porque quando você chega na pedagogia, você começa a ver disciplinas relacionadas diretamente com a sua área de atuação. Mas, se você não compreende como que aconteceu a história da educação, como que aconteceu o início das universidades, qual que é o propósito das academias, fica muito vago. Então, para mim, a graduação em Ciências Humanas foi a minha base, fundamental. Em 2015, eu ingressei no curso de Pedagogia, também foi uma experiência ímpar para mim. Quando eu iniciei a Pedagogia, eu percebi que ali era o meu lugar. A minha atuação deveria ser na área pedagógica. Eu comecei a identificar com algumas disciplinas e observar que a área da gestão me chamava muito a atenção. Tive uma atuação muito significativa também em 2015, no qual eu fui bolsista do PIBID. Nossa, que experiência bacana. Eu iniciei o PIBID lá numa escola aqui de Diamantina, e a experiência para mim foi única. Quem dera se todos os alunos da pedagogia tivessem a oportunidade de participar do PIBID, que é um programa de iniciação científica. Porque lá eu aprendi várias questões, né? Tantas questões de ser humano, de observar as especificidades de cada aluno, de observar as estratégias de trabalho que a gente tem que utilizar em cada turma, materiais concretos, as formas mais dinâmicas de trabalho. Então, o PIBID me encantou. Ele me deu uma base muito importante também para a minha atuação dentro das instituições. Em 2015, eu fiz o concurso da prefeitura aqui de Diamantina para pedagogo, supervisor escolar. Eu estava iniciando o curso de pedagogia, mas eu falei, não custa nada eu tentar, né? E aí eu tentei esse concurso. Também eu considero que a graduação em Ciências Humanas me deu uma base muito significativa para poder fazer esse concurso, e aí eu fui classificada nesse concurso em 2015 como supervisora. Mas, por enquanto, eu ainda não atuei. Em 2016, iniciou a minha atuação como professora de apoio. Eu ainda não tinha terminado a minha graduação em pedagogia. Eu gosto de pontuar isso porque as minhas oportunidades de atuação na área da educação básica, elas vieram desde as ciências humanas. Então, a partir do momento que eu concluí as ciências humanas, o curso das ciências humanas, a graduação, as minhas oportunidades de atuação elas já ampliaram, né? As portas começaram a abrir para mim. Então, eu iniciei minha atuação como professora de apoio da educação infantil. Eu comecei a trabalhar em uma escola da zona rural, mas também referente à Secretaria de Educação de Diamantina, e posteriormente eu comecei a atuar numa escola do ensino fundamental, a mesma escola que eu tinha atuado como PIBIDiano. Então, eu tinha boas referências dentro dessa escola.
como, né, universitária, a minha atuação também, ela foi muito válida. Então, eles observaram essa atuação minha, esse potencial, e eles me ofereceram uma ampliação dentro dessa instituição. E aí, pessoal, quando eu comecei a atuar dentro das instituições, eu comecei a buscar algumas estratégias que estariam dentro das disciplinas do curso de pedagogia, que era dentro da disciplina de educação especial e inclusiva, com a Bárbara. Então, eu busquei a Bárbara, eu conversei com a Bárbara me fez algumas orientações, me passou alguns textos. Dentro da disciplina também, eu aprendi muito sobre o contexto da educação especial. A disciplina de planejamento com a professora Regina também foi uma disciplina muito significativa, que a partir do seu planejamento, né, que você constrói as suas ações que vão ser trabalhadas dentro da instituição, você constrói aquele planejamento junto com os pares, junto com as crianças, junto com os alunos, e história da educação também com o professor Flávio. Se eu for citar todos os professores aqui, eu vou ficar a noite toda, né? Porque todas as disciplinas foram significativas e importantes para a minha atuação hoje, para o que eu sou hoje. Em 2017, eu concluí a graduação em pedagogia e aí começou a minha atuação como pedagoga. Aí eu graduei em maio e um mês depois eu já fui chamada para me poder trabalhar como pedagoga dentro daquele concurso que eu fiz em 2015. Então, para mim, foi uma satisfação imensa. Né? E a satisfação ela veio também com ansiedade, com medo, porque a gente que tem um compromisso com a educação, com a qualidade da educação, a gente tem aquele medo. Né? Mas esse medo ele é muito importante, porque é a partir disso que a gente vai movimentando, a gente sempre quer dar o melhor, a gente busca. Então, eu busquei professores da universidade, eu busquei colegas de trabalho que poderiam me auxiliar, busquei pessoas da Secretaria Municipal de Educação. Então, foi esse início para mim, como pedagoga, ele foi muito significativo e singular. Eu também, em 2017, já com a conclusão da pedagogia e das ciências humanas, eu iniciei minha atuação como tutora à distância do curso de pedagogia. Então, eu atuo como tutora desde 2017 na DEAD da UFVJM também. Nossa, amo de paixão ser tutora do curso de pedagogia. Professores muito receptivos, dinâmicos, e mais uma oportunidade que a UFVJM está me proporcionando, né? Me proporcionou desde 2017 e até hoje me proporciona. E é importante eu pontuar aqui por que eu falei dessas disciplinas que eu tive desde as ciências humanas, porque essas disciplinas hoje são disciplinas que eu atuo como tutora lá na DEAD, no curso de pedagogia. Então, olha que interessante. Em 2018, eu ingressei no mestrado profissional em educação. Porque o que acontece, pessoal? A gente faz a graduação e você fala, nossa, eu tô doida para terminar, tô cansado. Termina, pá. Ah, beleza. Nossa, que bom, terminei, vou trabalhar, não vou estudar mais não. Passou meio semestre, comecei a ir a algumas formações, alguns cursos dentro da Secretaria Municipal de Educação, foram surgindo alguns debates. Eu falei, eu acho que eu vou ter que dar continuidade aos meus estudos. Porque acaba que você vai se questionando. A educação, ela tem constante transformação. Então, em 2018, eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado profissional. Nesse ano também, foi um ano que começou as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, aqui em Diamantina, né, que é uma discussão nova, mas não é tão nova assim. Mas para a gente aqui, no nosso contexto, era nova. Então, foi uma situação que me instigou muito, porque eu pensei, peraí, mas como pensar uma BNCC pensando em crianças, pensando em infância, pensando na criança como sujeito histórico, de direito, que cria, recria. Então, eu tive que aprofundar meus estudos, principalmente porque quando a gente atua na supervisão, é a gente que movimenta aqueles professores ali, a gente que movimenta aquela equipe, a gente que trabalha junto com a equipe. Então, a gente precisa dar um retorno, a gente precisa, né, envolvê-los naqueles estudos, envolvê-los naquelas propostas que estão sendo inovadas dentro da instituição. Em 2020, eu ingressei no Fórum de Educação Infantil da região do Alto Jequitinhonha, oportunidade ímpar também que a UFVJM me ofereceu. Por que o UFVJM? Porque o Freirage, ele é constituído por Sandro, que é o professor da pedagogia, e pela Melinha. Então, eles me convidaram para poder ingressar nesse fórum, e é com muita satisfação que eu falo que eu sou do Freirage. Por quê?
Porque a partir do momento que a gente tem uma graduação na potência que a gente tem dentro da UFVJM, de ciências humanas, da pedagogia, né, do mestrado, então a gente fica, né, a gente fica instigado em buscar algumas respostas, a gente quer militar, tem coisa que a gente vê que a gente não concorda, a gente quer legitimar o direito das crianças, dos adultos, dos jovens, então a gente precisa disso. A gente precisa militar, a gente precisa se posicionar. Então, para mim, é uma oportunidade ímpar. E em 2021, igual eu citei, eu tive, né, com muita satisfação que eu falo, também eu tive minha primeira experiência como docente no curso de pós-graduação do Instituto Federal. E aí, pessoal, como que acontece minha atuação como pedagoga? Eu atuo em um CEMEI. O que é um CEMEI? É um Centro Municipal de Educação Infantil. Ele é localizado aqui na cidade de Diamantina e atende crianças de 0 a 5 anos de idade. Ou seja, a gente tem maternal 1, 2, 3, crianças de 4 e 5 anos de idade. Eu atuo em uma instituição que ela é padronizada, organizada e foi projetada pelos padrões do Proinfância. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de adentrar nessa instituição, ela fica localizada lá no bairro Casusa, vocês vão observarem que tudo lá foi construído e pensado para as crianças. Então, os sanitários é do tamanho que é adequado para as crianças, a carteira é adequada para as crianças, a gente tem brinquedoteca, a gente tem um espaço de uma potência muito grande. Então, a partir desse espaço aí, e a partir dessa formação, desses estudos, que a gente vai ampliando e melhorando a nossa prática dentro da instituição. O que eu faço lá dentro da instituição? Eu oriento e acompanho o trabalho pedagógico, então eu trabalho junto com os professores. Uma situação, uma ação que a universidade deixou também, que eu levo, né, é a questão da gestão participativa, colaborativa. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, a gente tem que trabalhar com a comunidade, com a família, com as crianças, com professores, educadores. Então, lá a gente tem um diálogo constante com os professores, com as famílias. Eu trabalho muito bem com a coordenação pedagógica, eu sou supervisora e lá tem a coordenadora, então a gente articula muito bem o nosso trabalho. Elaboração coletiva de projetos e ações a serem realizadas dentro do CEMEI ou fora do CEMEI. Então, a gente tem alguns projetos que a gente constrói coletivamente, pensando no desenvolvimento das crianças, tentando levar um pouco desse protagonismo infantil, dessas experiências educativas. Realização de módulos, leitura. Aí, no módulo, o módulo é uma atividade que acontece extra horário de trabalho. Então, os professores e os supervisores, eles têm uma carga horária de 4 horas módulo para cumprir no mês. Então, o que a gente faz dentro desses módulos? Lá a gente propõe leituras de textos que vão melhorar e ampliar as nossas práticas, a gente discute sobre algumas ações que vão ser trabalhadas, a gente organiza os planejamentos, nós dialogamos ali. Claro que a gente precisa de muito mais momentos assim, né? Como o Tardif mesmo disse, a gente precisa dar espaço dentro das instituições para as experiências de vida dos docentes. A Hilda Micarello fala muito isso, que é importante dentro das instituições educativas que os professores tenham mais espaços de diálogo. O professor é que movimenta tudo aquilo ali. Então, o professor ele tem que estar em sintonia com as crianças, né? Eu falo as crianças porque eu atuo na educação infantil. Então, com as crianças, com as famílias, com o gestor, com o supervisor, para que tudo caminhe bem. Acolhimento, direcionamento das ações com estagiários da UFVJM. Nós estamos sempre de portas abertas para acolher os estagiários. Eu também entendo e sei da importância que é a realização do estágio dentro da instituição. Puxando a sardinha para o lado da educação infantil, eu acho que o estágio na educação infantil ele é essencial, porque quando o aluno ele adentra naquela instituição, ele começa a observar o que acontece naquele espaço, como que a ação do cuidar são indissociáveis ali, ele começa a observar que tem uma diferença muito grande entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E articulação com professores da UFVJM, da educação e área da saúde. Então, a gente sempre tem projetos que envolvem alunos da odontologia com saúde bucal, alimentação saudável, professores da UFVJM, que também sempre estão fazendo cursos para a gente, sempre estão dialogando com a equipe pedagógica, e isso é muito bom, né? Isso enriquece o nosso trabalho.
E aí, pessoal, como que está acontecendo a nossa atuação, a minha atuação pedagógica no momento da pandemia? Primeiro, que é igual assim, eu sempre pontuo isso com os estagiários, com os professores e educadores. Pensar em uma educação remota na educação infantil é muito complicado, né? Porque se a gente tem umas diretrizes que elas orientam que os eixos norteadores da prática com crianças tem que ser interações e brincadeiras, aí a gente já está desvinculando daquilo ali, porque o espaço educativo ele é rico de significados, né? Então é ali que a criança interage com outra criança, com o adulto, com os espaços. Então a gente está tentando inovar de acordo com o que a gente tem hoje. Então, a gente viu, a partir da pandemia, uma necessidade de ressignificação de algumas práticas educativas, envolvimento das práticas frente ao fortalecimento dos vínculos. Então, como que a gente está trabalhando hoje? Experiências que fortaleçam os vínculos entre as crianças, entre os pais. Vou imaginar uma criança que tem 3, 4 irmãos. Essa criança ela ainda está sendo beneficiada porque ela interage com outras crianças. E a criança que é filha única, que o pai precisa trabalhar, que às vezes fica com um tio, com um primo. Então, a gente tem que pensar em todas essas especificidades, sem contar as outras situações, né? Então, a gente tenta muito trabalhar com esse fortalecimento dos vínculos. Diálogo com as famílias através de telefone, reuniões remotas, a gente está tentando aproximar das famílias, ligando para as famílias, mandando mensagem no WhatsApp, entendendo as especificidades de cada um, né? É lógico que o ritmo que a gente anda, a gente está desenvolvendo as ações lá no grupo, não é o mesmo ritmo que as famílias vão dar continuidade nessas propostas educativas. Então, tem família que vai poder acompanhar a semana toda, como tem família que vai poder acompanhar um dia, 2 dias, que vai poder fazer só no final de semana. Então, a gente tem que entender essas especificidades. Criação de grupo de WhatsApp das turmas e de servidores, para a gente ter um diálogo mais próximo. Reunião remota com as famílias. Esse ano nós fizemos a nossa primeira reunião remota com as famílias, porque nós sentimos que havia essa necessidade. Os pais, eles ficam angustiados, igual nós, né, docentes, para poder compreender como que está se dando esse processo, como que vai acontecer as práticas. Então, nós fizemos uma reunião remota com as famílias, com os pais, e foi uma reunião muito significativa e muito positiva. Dificuldade de acesso às propostas virtuais por uma parcela de crianças, a gente tem isso. Né? A gente tem criança que não está podendo participar, que não está podendo interagir. Então, a gente já tem que pensar lá na frente. Quais são as estratégias que a gente vai organizar para um retorno, né? Para um retorno seguro, para um retorno que pense na equidade, que pense em atender todas as crianças, principalmente essas que não estão podendo ser atendidas. Falta de disponibilidade das famílias em acompanhar as experiências infantis. Até porque, pessoal, a gente tem que pensar que o compromisso está muito grande para a família também, né? O que o professor propõe lá com a sua orientação, com a sua formação dentro do espaço educativo é diferente da proposta que a família vai desenvolver em casa. Então, a gente tem que pensar nessas especificidades. Encontros remotos com as crianças da pré-escola para diálogo e interação. Essa é uma ação que eu gostaria de trazer para vocês, né? Que a gente está fazendo esse ano, encontro remoto com as crianças. Não é aula, viu, gente? Não é aula. Deus me livre, né? Aula com criança de 4, 5 anos. São encontros de interação, para que as crianças dialoguem, para que façam relatos de experiência, relatos de vivência, o que aconteceu naquela semana com eles, quais ações chamaram mais atenção, e está sendo muito rico e positivo. E lá, a gente também está trabalhando esse ano e ano passado também com 2 projetos, que são projetos anuais, né? Além dos outros que a gente já trabalha. Um é o projeto de leitura em família, que a gente envia virtualmente livros literários uma vez por semana. Os pais, eles fazem aquela leitura com as crianças, realizam aquela contação de história. As professoras também, elas fazem vídeos fazendo a contação de história, e depois as crianças vão fazendo relato de qual historinha que eles mais gostaram, eles vão representar, tem uns que vestem fantasia, tem uns que fazem ensinação, é muito bacana. E o projeto Pequeno Degustadores, porque a gente trabalha lá na instituição, desde 2018, o projeto de incentivo à alimentação saudável. Só que a gente, esse ano, nós refletimos e chegamos à conclusão de que como trabalhar um projeto de alimentação saudável num contexto tão difícil que a gente se encontra hoje, que é a pandemia?
Então, nós estamos propondo para as crianças a degustação de alguns alimentos, verduras, frutas, legumes, biscoitos, chás, que nós mesmos da instituição estamos enviando no PET. Então, a gente envia, por exemplo, uma abóbora, um biscoitinho, um bolo de milho, de acordo com a temática, para que as crianças degustem. E aí as famílias vão fazer um relato lá na ficha. Como que foi a recepção daquele alimento, se o alimento precisou ser preparado, se a criança gostou, como que aconteceu aquele momento ali. E participação constante em cursos e capacitações. Essa aí não tem como, né? Se a gente pensa em uma educação de qualidade, não tem como a gente não participar constantemente de cursos, de capacitações, buscar conhecimento a todo momento, ampliação e ressignificação da prática. E aí, por último, eu venho trazer para vocês qual foi o impacto da graduação na minha atuação profissional. Primeiro, que eu tive algumas dificuldades em pensar na ampliação da perspectiva do trabalho sobre uma gestão democrática participativa. Porque na instituição, na UFVJM, a gente vê de uma forma bem clara, bem abrangente, a atuação do profissional como uma gestão democrática, uma gestão participativa, ouvindo toda a comunidade. Então, no início da minha atuação em 2017, eu tive um pouco de dificuldade, porque no contexto que eu estava antes, hoje, graças a Deus, já mudou essa visão, mas no contexto que eu fui inserida em 2017, ainda tinha aquela visão de que o supervisor ele só tinha que cobrar, ele só tinha que supervisionar, e não é isso, né? Eu acho que o nosso trabalho é caminhar junto. Proximidade com textos acadêmicos e leitura sobre a prática educativa, que ampliam os olhares sobre o protagonismo infantil. Hoje a gente vê qual que é a importância da psicologia da educação infantil, que a gente vê lá na graduação, história da educação infantil, estágio supervisionado. Isso tudo tem um impacto muito grande quando você vai atuar dentro da instituição. Desejo constante em movimentar a equipe e ampliar as concepções do trabalho pedagógico. Como a gente vem de uma graduação mais aberta, de uma perspectiva mais libertadora, né, onde dá oportunidade para todo mundo dialogar, então a gente sempre tem um desejo constante em movimentar aquela equipe, em melhorar as nossas concepções, em ressignificar as nossas práticas o tempo todo. Envolvimento em projetos como o PIBID, que auxiliaram muito na minha apropriação da prática educativa. Não tenho nem palavras para mensurar como o PIBID foi importante no meu processo de atuação profissional. E mudança significativa na carreira profissional e na visão como uma profissional compromissada com uma educação de qualidade. Saindo do mestrado das ciências humanas, eu saí uma outra pessoa. Quando eu finalizei o curso de pedagogia, eu saí outra pessoa. Quando eu terminei o mestrado em educação, eu saí outra pessoa. Porque a gente vai mudando constantemente, né? E a gente, graças a Deus, essa mudança para melhor. Eu trouxe aqui, pessoal, tampei a carinha das crianças, mas eu trouxe para vocês aqui só algumas imagens, né? Para poder ilustrar um pouquinho do que eu falei. Então, aqui a gente vê os bebês, né, e as crianças bem pequenas, no projeto de leitura, a gente vê que uma que ela está fantasiada, ela está envolvendo naquela história que foi contada. Esse livrinho aqui, a gente conseguiu uma parceria esse ano, nós entramos naquele site do Itaú, Leia para uma Criança, nós conseguimos os livros para todas as crianças da instituição e nós encaminhamos os livrinhos para as crianças. Aqui é um pouquinho das fotos do nosso projeto de pequenos degustadores. Então, esse momento ele é muito rico, porque para além de degustar, as crianças elas envolvem com as famílias, elas constroem receitas, elas fortalecem os vínculos, né? E essa interação é que a gente busca constantemente na educação infantil. E, por último, eu trouxe algumas experiências também que as professoras trabalharam e continuam trabalhando nesse contexto de pandemia. Então, aqui são atividades mais lúdicas, atividades, né, que envolvem mais as crianças, lavando as mãos aqui também, atividades do contexto de pandemia, a gente não pode esquecer, sempre orientar sobre a prevenção da Covid, boletim diário, a gente manda nos grupos também, porque é muito importante as crianças compreenderem qual que é o momento que a gente está vivenciando. Agradeço muito e estou à disposição. Muito obrigada, professora Jéssica. Muito bom, muito rica a sua fala. Que troca boa. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.
Eu quero passar agora, então, para o professor Gustavo Nunes. O professor Gustavo diz ele que é filho da UFVJM. Ele é atualmente professor de artes, literatura e português para alunos do Fundamental 1, 2, do ensino médio e do pré-vestibular. Além de se manter atualizado constantemente, ele diz que outro grande desafio encontrado tem sido o de revelar os mistérios e a beleza da língua para sujeitos que se modificam de modo tão fugaz. São palavras dele. E o título da fala dele, então, é A Língua se Transforma e Também Nos Transforma. Gustavo. Primeiramente, boa noite a todos. Eu estou vendo Vanus ali. Gostaria de aproveitar e agradecer ao grupo do Território de Partilhas pelo convite. Saibam que é uma honra poder participar de mais um projeto da UFVJM, essa universidade que tão bem me acolheu e me capacitou, né? E que ainda continua me capacitando. Como a professora Edelweiss disse, atualmente eu trabalho em 2 escolas da rede privada, uma aqui em Diamantina e outra em Capelinha, e leciono as disciplinas de artes, literatura, português e redação para os alunos do ensino fundamental 1, 2, ensino médio e também pré-vestibular. Além disso, eu já lecionei espanhol e artes na rede pública, bem como no sistema prisional de Diamantina. A UFVJM me permitiu ser bacharel em humanidades, e meus professores estão aqui. Me permitiu ser licenciada em letras, português e espanhol, e atualmente ela também tem me permitido participar do programa de pós-graduação em ciências humanas. E estar na sala de aula nunca foi um passatempo, não para mim. Sempre foi um compromisso, e que a cada dia tem se fortalecido mais. Durante a graduação, muitas questões foram postas em torno do alunado, e que somente foram de fato vistas na prática, quando eu entrei para a escola. No momento que eu estava diante ali daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adultos da EJA, daqueles encarcerados do sistema prisional. Então, ali que eu consegui ver realmente tudo que falavam na universidade, né? Foi só na prática. E a pandemia da Covid-19 apenas confirmou rapidamente o que para mim já estava posto, que a tecnologia era essencial para a formação desses novos sujeitos, que nós já estávamos vendo isso dentro da universidade. Eu me lembro que, inclusive, teve uma disciplina com a Rebequinha, que está aqui, que era justamente sobre a tecnologia do texto. Ou seja, já estava aí, né? Só uma hora ia chegar, uma hora isso precisaria ser falado. E aí a prática docente de 10 a 20 anos atrás, para não ter que ir muito além, né, não ter que ir muito distante, ela não era mais condizente com a sala de aula do futuro, que na verdade é hoje, o futuro é hoje. E constantemente isso me foi dito durante a graduação. Então eu tenho muito a agradecer aí aos meus professores que estão aqui presentes, inclusive Simone foi minha orientadora. Eu tive a sorte de ter professores atualizadíssimos em relação ao modo de ensinar, tanto no bacharelado em humanidades, quanto na licenciatura. No bacharelado, eu me voltei para as disciplinas de artes e para as disciplinas de literatura que já envolviam o curso de letras, que era o que eu queria. E por isso eu tenho muito a agradecer aos professores Rivaldo Pacola, Rogério Arruda, que de um jeito tão brilhante me mostraram que a arte ela não se resume em desenhar, que ela consiste principalmente em questionar e que, para além de teorizar, é preciso vivenciar a arte. E que a curiosidade ela é uma característica natural e inata do ser humano, mas que ela precisa ser instigada. Então, sei que eu sou da área das letras, mas como eu atuo na área da disciplina de artes, então estou falando um pouquinho disso. E já na licenciatura,
na letras, né, eu pude aprender que a língua ela é viva, que ela é dinâmica, que ela é essencial para tudo e que ela só é complicada para quem quer complicá-la, porque ela não é. E aí, nas aulas de português, eu aprendi que eu devo ensinar aos meus alunos os exemplos reais da língua. Então, mostrar a eles como que ela é na prática, seja através de mensagens de WhatsApp, seja através das redes sociais, seja através das músicas que fazem parte do cotidiano deles. É isso que eu tenho que fazer. Eu aprendi desse modo a compreender os erros da língua portuguesa e a mostrar que, na verdade, não são erros, né, que são questões que estão aí, que precisam ser levadas em consideração. E é daí que vem o título, então, da minha fala, que é de me manter constantemente atualizado, já que o vocabulário desses ser humaninhos que estão ali na minha frente, né, eu leciono português principalmente para o 6º ano, então são alunos de 10, 11 anos de idade, esse vocabulário que eles têm é atualizado constantemente, né? Eu poderia soltar aqui hoje um cringe, um boto fé, um pode pá, raramente muita gente aqui conheceria, mas eu tenho que saber, porque afinal eu estou ali, eles vão me falar isso, eles vão colocar isso na redação, eles irão colocar isso na prova de português, então eu preciso saber, preciso estar antenado a isso. E daí, com tudo isso, vem o grande mistério, né? Vem a necessidade de revelar, na verdade, os mistérios e a beleza da língua para eles, né? E mostrar que eu sei que eles se modificam, que eles estão atualizados e que o que eles falam não será descartado em momento algum, mas que eles precisam também ver um outro lado da língua, né? E ver como que esse outro lado também é bonito, e que ele é essencial, que o que eles estão vivenciando não é errado de modo algum, mas que eles precisam ver uma outra faceta da língua portuguesa. E aí, por fim, eu aprendi a importância da interdisciplinaridade, né? Assim como a Mayara falou anteriormente, eu também passei pelo BHU e eu vi essa importância, essa base para a licenciatura. E que a escola ela não pode ser um lugar chato, de modo algum. A escola ela tem que ser um lugar onde o aluno ele é motivado, ele é levado ao caminho da busca. E isso eu aprendi nas disciplinas que envolviam pedagogia, que envolviam educação. Com a professora Paula, né, que está aí, que é o famoso não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Parece bobo, mas é isso. Então, quando você entende que cada aluno tem o seu tempo, como cada um de nós que aqui estamos, que nós temos um tempo para tudo, o aluno ele se sente motivado a voltar. Principalmente nesse momento, que é ruim estar dentro de casa. Mas quando você faz algo que vai incentivá-los, eles querem voltar, eles querem saber mais sobre alguma coisa. Né? E quando você o obriga, né, quando você obriga esse aluno a fazer alguma coisa, ele constantemente começa a tomar raiva daquilo ali. E ele começa a ficar cansado, exausto, e tudo que ele e nenhum de nós queremos é estar em um lugar em que nós não somos compreendidos. Então, eu aprendi isso na licenciatura, eu aprendi isso no BHU, aprendi isso dentro da universidade. E é o que eu tento trazer para os meus colegas, é o que eu tento trazer para as pessoas que convivem comigo. Tudo isso parece muito óbvio, mas nós, educadores, e não professores, né? Afinal, nós não apenas professamos, há uma grande diferença aí, para mim, nós devemos nos levantar todo dia e pensar sobre isso antes de ir para uma sala de aula. Se nós quisermos que o nosso trabalho seja bem visto, não pelos pais dos nossos alunos, não pelos nossos supervisores e coordenadores, mas principalmente pelos nossos alunos. E, por incrível que pareça, nós ainda temos professores que acreditam que a escola é o lugar da atividade excessiva, que ele é o lugar onde todos devem atingir o mesmo potencial, não levando assim em consideração os fatores externos,
de cada um desses sujeitos. Para concluir, o que a UFVJM me ensinou, e eu tenho colocado em prática, é que, para além de tudo, é preciso entender que nós devemos ser amigos dos nossos alunos, assim como os meus professores da universidade foram meus amigos, Paulinha, Rebeca, Beth, Simone, enfim, tantos. E que nós devemos mostrar a eles que nós estamos ensinando, mas que nós também estamos aprendendo. Nossas crianças, nossos jovens, eles acreditam em tudo que nós falamos. E isso mostra o grau de confiança que eles depositam, né, na gente. Antes de agradecer, eu trouxe aqui uma apresentação muito simplória, coisinha rápida, porque The Wise me deu um tempo curtinho. Vamos lá, deixa eu colocar ela aqui. Opa, desculpa. 1 ano e meio ainda apanho do Meet. Aqui. Bom, então aqui são fotos de algumas alunas, né, durante o ensino remoto. A gente leu um livro sobre cartas e elas escreveram cartas, então, para poder enviar, porque essas crianças nunca tinham tido contato com carta, elas nem sabiam como se escrevia uma carta. E para elas foi a melhor experiência do mundo, porque elas receberam um retorno dessas cartas, né? Então, elas ficaram felicíssimas. Os pais amaram poder fazer isso, e aqueles que não quiseram enviar cartas, enviaram e-mails, né? Mas mostrando aí como que a língua está tudo presente no contexto deles, né? Realmente não se usa mais carta hoje em dia, é uma coisa muito demodê, mas se utiliza e-mail. Mas, enfim, eles amaram. Outra aula durante a pandemia foi ensinar sobre o Egito. Eles tinham que produzir e confeccionar a própria fantasia, né, e gravar vídeos, tirar fotos depois. Uma aula de artes em que eu tinha que ensinar sobre arquitetura neogótica, eu não podia levá-los até a igreja, mas eu podia ir até a igreja e fazer a igreja ir até eles. Então eu fui para a Basílica, aqui em Diamantina, e fiz uma live ao vivo de dentro da Basílica. E aí eles puderam vivenciar, então, e perceber os aspectos da arte. Era ao vivo, então eles tinham o direito de mandar mensagem no chat, igual aqui. Então eles pediram para poder tocar o sino. Eu toquei o sino sem o padre perceber. Eu fui à torre. Eu subi nas partes altas da igreja, como dá para ver aí. Fiz tudo que eles pediam, já que eles não poderiam estar lá, e eles fariam isso se eles estivessem. Eu fiz no lugar deles. Mostrei os mínimos detalhes. Aqui teve uma aula de literatura que era sobre uma obra chamada Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que fala sobre Diamantina, é uma obra de uma autora de Diamantina, né, que fala sobre a transição aí do Brasil Império para o Brasil República. E como a gente não podia fazer o passeio na cidade e ver os trechos que aparecem na obra, então nós utilizamos o Google Maps. Simples, e fomos passeando pela cidade. E aí essa foto aí da Santa Casa é porque bem aí na frente tem um trecho na obra que fala que o avô da menina está enterrado na porta da Santa Casa. Então eu queria mostrar para eles que é verdade, está lá mesmo o túmulo. Então, para quem não sabia disso, pode passar aí, vai ver o túmulo. Aqui era para poder mostrar a casa da avó da Helena Morley, ao lado da Igreja do Rosário, né, ali perto do teatro. Então a apresentação foi, mas eu tenho alguns pequenos vídeos. São curtinhos, prometo, não vou tomar muito tempo de vocês. Na aula de produção de texto,
eles tinham que... Aqui não. Eles tinham que falar como a Covid-19 mudou a vida deles. Aqui. Não sei se o áudio vai sair. Olá, meu nome é... Muita coisa mudou. Nossa, já tá na hora de ir pra escola. Tem que colocar o uniforme e descer pra tomar café. Ah, não, com o coronavírus agora a aula é pelo computador. Fico mais perto da minha família, mais longe dos professores e amigos. Já acabei minhas atividades, vou lá visitar a vovó. Ah, não, minha avó é do grupo de risco. Já tem muito tempo que eu não vou lá visitar ela. Com o coronavírus, a gente tem muito mais tempo, mas menos contatos com as pessoas. Hoje é aniversário do Gato, vai ter pizza, comida, a gente vai conversar muito. Ah, não, tem isolamento. Já faz um mês que os aniversários nós só podemos ligar e mandar mensagem. Vou pro culto. Culto agora é igual às aulas, tudo online. Mas aproveitando que eu estou aqui, vou deixar uma mensagem para vocês. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. É isso aí. Tudo vai passar. Até voltar às aulas, Gustavo. Esse foi um dos vídeos, né, que eles tiveram. Eu não pedi para poder ensinar, eu pedi para poder fazer um discurso rapidinho sobre o que a pandemia tinha mudado, e aí a criatividade foi toda deles. Mas eu tenho um vídeo que eu amo muito. Esse vídeo é de 2 semanas atrás, de 2 semanas. Eu tinha que falar novamente sobre o Egito para as crianças, e aí eu resolvi me fantasiar de Faraó. E aí um aluno gravou a narração dele, é a mais incrível. Mais incrível do que a minha própria apresentação. Olha aí. Gente, o que o professor Gustavo... Opa, não foi. Ih, não tá indo. Só um minuto. Gente, não tô conseguindo compartilhar. Gente, o que o professor Gustavo faz quando está à toa? Todo mundo pedindo para ele virar. Ele virou o faraó. O faraó. Maluco. E doido. Retardado, melhor não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela inteira, que aí eu consigo. Vai ficar na tela infinita. Mas apareceu aí, Edelweiss? Apareceu, Gustavo? Então, Gente, o que o professor Gustavo faz quando está à toa? Todo mundo pedindo para ele virar. Ele virou o faraó. O faraó. Maluco. E doido.
Retardado, melhor nome. Então, sempre tem musiquinha em todas as aulas, né? Aqui tem um outro vídeo que uma aluna também gravou o início de uma aula. Porque isso motiva eles, acorda, alegra. E por fim, esse vídeo aqui, que eles tinham que mandar uma mensagem de final de ano. O comer da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, depois esfria. Aperta, depois afrouxa. Sossega, depois se quieta. O que ela quer da gente é coragem. Parar de compartilhar. É isso. Agradeço mais uma vez ao Territórios pelo convite e a todos aqui presentes. Muitíssimo obrigada, Gustavo. Que atividades lindas, que inspiração. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Assim, o chat, depois você precisa olhar, bombou, tá? Todo mundo chorando. Lindo demais, lindo demais. Muito, muito obrigada mesmo. Parabéns, parabéns. Agora eu queria chamar a professora Mariana. A professora Mariana Augusta Brant, ela é bacharel em Humanidades e licenciada em Geografia pela Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, da FI, da UFVJM. Atualmente, ela é professora da Rede Básica de Ensino do Estado de Minas Gerais, dos municípios de Gouvêia, e discente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais da UFVJM. O título da fala dela é Os desafios de aprender e ensinar frente às adversidades da pandemia da Covid-19. Mariana. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver? Primeiro eu quero agradecer pelo convite de poder aqui compartilhar um pouco da minha experiência enquanto educadora. E quanto eterna aprendiz também, quero dizer, Gustavo, que eu amei tudo que... Só quem já trabalhou com o Gustavo sabe quem é Gustavo e o potencial que ele tem. E ele me inspira muito. Já te falei que eu já fantasiei por sua causa, né, na escola. E também para mim é uma honra ter ouvido a fala da Jéssica. A Jéssica daqui de Diamantina, não convivi com ela na graduação, mas hoje eu me senti até orgulhosa de ver ela compartilhando suas experiências. A Roberta, né, que vai falar posteriormente, também eu tenho um carinho muito grande por ela, faz parte do mesmo programa que eu, mas eu tive a oportunidade de conhecer ela na Escola Familiar Agrícola de Veredinha. E o Natan, como eu chamo de paulista, foi um companheiro meu aí de jornada desde o início do bacharelado em Humanidades. Então, para mim, é gratificante poder estar aqui com essas pessoas em especial. Mas é isso, eu vou compartilhar aqui algumas coisas da minha fala, porque fica muito abstrato algumas coisas que eu vou falando. Mas já de início eu vou dizer que é um desafio enorme pensar, né, ser educador frente ao ensino remoto e mesmo a pandemia. É muito difícil. Eu hoje atuo em escolas públicas, então eu vou dizer assim que eu fico até muito feliz de ver o trabalho do Gustavo na escola particular, é completamente diferente. O ensino remoto hoje, muitas vezes, ele não é inclusivo. Nós sabemos da realidade dos nossos educandos, e em boa parte do que eu estou produzindo dentro das escolas, isso chega muito pouco aos alunos. E não é que a gente fica frustrado, porque qualquer coisa que a gente recebe de retorno já é uma alegria muito grande. É uma questão que a gente precisa repensar até nas políticas públicas mesmo, educacionais, sobre como vai ser isso pós-pandemia também, porque eu acredito hoje que as novas tecnologias têm que ser inseridas nesse meio educacional, nós precisamos disso, seja em qualquer esfera, pública ou privada. Eu creio que no privado isso já estava acontecendo há mais tempo, mas na pública a gente perde isso, né? É algo que a gente... E isso não é uma precarização do nosso trabalho.
né, não está sendo trocado de modalidade. Né? Existe o ensino presencial e a educação à distância é uma modalidade. O ensino e as tecnologias, elas servem para nos auxiliar nesse processo. E eu já via isso há muito tempo, né? Desde a minha graduação, que a gente já vem pensando, né, discutindo sobre isso aqui dentro da UFVJM, que a gente vem discutindo sobre o quanto que as tecnologias são importantes para auxiliar a gente nesses processos educativos. Eu vou colocar aqui minha apresentação, só um minutinho. Uma guia, eu creio. Vocês estão conseguindo ver, gente? Tá abrindo. Sim, agora abriu. Abriu? Então, os desafios de aprender e ensinar durante o ensino remoto. Por que eu coloquei de aprender? Porque eu estou falando, por mim, eu tinha uma facilidade muito grande com as tecnologias digitais, mas outros colegas da rede de ensino estadual não tinham esse acesso, né? Nós tínhamos colegas dentro da escola que mal sabia ligar o computador. Então, todo esse processo, né, de ensino remoto, essa nova modalidade aí que a gente está vivendo, requer muito aprendizado, e muita dedicação e muita formação. Mas tudo que eu vivi, as outras falas anteriores vai remeter isso, eu sou muito grata ao UFVJM. Eu acho que se eu não tivesse ingressado, né, no bacharelado em Humanidades, né, eu ingressei em 2010, na primeira turma de 2010, e eu acho que eu não seria o que eu sou hoje, porque foi um processo, assim, de mudança de dentro para fora, né, de aflorar. Eu entrei muito imatura, eu mal sabia escrever, que eu também sou oriundo da escola pública, mal sabia escrever, muito menos falar e me expressar, e isso eu fui convivendo, né, dentro do curso e aprendendo com os meus professores, o qual eu sou muito grata também por tudo que eu aprendi. E quando eu cheguei na licenciatura em Geografia, eu vou dizer assim, que se não fosse a minha formação, né, interdisciplinar no bacharelado em Humanidades, acho que eu não chegaria na licenciatura em Geografia. Eu nem tinha muita perspectiva de chegar à licenciatura em Geografia. Eu sempre pensava assim, eu quero formar, já quero ingressar no mercado de trabalho. Que era esse o meu objetivo. Não é uma perspectiva assim, só de ficar com o BH1 mesmo. Mas, enfim, quando eu cheguei lá, eu já estava muito, assim, preparada para enfrentar a licenciatura em Geografia, e isso muito por conta de tudo que eu vivenciei, né? Eu tenho uma experiência aqui de um professor que substituiu a Fernanda Valim, na disciplina que a Jéssica citou aí no início da fala dela, que era reescrever um texto usando sinônimos, né? E eu não consegui fazer isso. Foi o primeiro exercício que eu tive no bacharelado de Humanidades. Eu lembro que eu fiquei super frustrada, foi o Luiz, que era o professor na época, né, estava substituindo a Fernanda, e ele sentou comigo e falou, não, você tem total potencial, e aí eu comecei a acreditar naquilo, né, e superar os obstáculos. Eu entrei também fazendo bacharelado em Humanidades, trabalhando no mercado, em Diamantina, no comércio em Diamantina, então eu cursei boa parte do BHU trabalhando, que demandava um esforço ainda muito maior para poder acompanhar as minhas turmas, e o papel que a universidade vem tendo comigo até hoje. Eu faço parte hoje do programa de pós-graduação em estudos rurais, e esse suporte emocional eu tenho recebido bastante dos meus colegas, professores, porque esse contexto pandêmico, ele é muito complicado, né, não só para a gente lidar no trabalho, mas também em outras esferas. Então, o programa, ele vem cumprindo esse papel aí de empatia comigo, de cuidado o tempo inteiro, de acolhimento, e isso é muito importante também. Hoje eu sou professora da rede básica de ensino, né, estadual de ensino em Diamantina, em Gouveia. A minha primeira experiência como professora foi na rede particular, até junto com o Gustavo mesmo, e foi uma experiência incrível, né. Eu sempre fui uma pessoa que eu chego nos lugares, eu falo assim, olha, eu não acredito muito no meu potencial. Mas quando eu cheguei nessa escola, com a qual eu e o Gustavo trabalhamos, eu me assustei muito, porque era uma realidade muito diferente do que eu imaginava, porque a vida inteira eu quis estudar em escola particular. E quando eu cheguei lá, a escola era completamente diferente. E eu falei com eles, eu acho que eu sei ensinar, eu acho que eu sei, né, ser educadora, mas eu vou tentar, e foi muito real, assim, o que eu falei com eles. Sabe, eu nem tive a perspectiva de voltar, eu fiz, né, passei pelo processo, lá tinha um processo quase que seletivo, não tinha perspectiva de voltar, e eles me chamaram, e eu conduzi por 2 anos nessa escola,
E foram, assim, um trabalho incrível, porque ali eu tive as minhas primeiras experiências como educadora, eu me conheci, eu aprendi a conhecer os meus limites, e é uma experiência muito solitária, né? Eu falo assim, na geografia a gente brinca carreira solo, né? Ali você conduz, né, seus educandos, você vai descobrir as suas próprias metodologias, muitas vezes você vai se inspirar, que é o que eu faço sempre, né? Hoje eu trabalho com inspiração. Eu sempre lembro dos meus professores, das práticas que eu adquiri dentro do Bacharelado de Humanidades, da licenciatura, mas assim, a nossa metodologia, ela é única, né? Ela é nossa, é a gente. Então, e é o que a gente tem que expressar e levar isso para dentro da sala de aula. As minhas vivências na FVJM, elas foram, assim, primordiais para ser o que eu sou. Então, não teria como eu não citar algumas aqui. Né? Essa primeira vivência que eu coloquei aqui foi o projeto de Geografia em Comunidade, que é um projeto que a gente realizou no bairro Cidade Nova. E eu tinha muita dificuldade de falar quando eu entrei no Bacharelado de Humanidades, embora eu seja uma pessoa que fale muito em público, em outros locais, mas eu me frustrei muito, porque quando a gente entrou, né, nesse primeiro, eu fiz parte do meu projeto, do curso, tinham 120 alunos na sala, pessoas de vários locais do Brasil e do mundo, né, a gente tinha alunos de fora do Brasil. Então, eu comecei a não conseguir falar. E dentro da geografia, a gente desenvolveu esse projeto, tanto aqui no bairro Cidade Nova, como também nas áreas rurais, e a gente começou a trabalhar com o corpo, né, teve uma sensibilidade maior de envolver o teatro, né, com a geografia, o meio ambiente e a educação ambiental. Então, esse projeto, ele marcou muito, assim, a minha evolução, né, da fala, né, de poder me expressar melhor. E aqui eu tô vestida de palhaço, mas eu também fui jumento, porque a gente fez uma adaptação da peça Saltimbancos, e aí eu era o jumento em algumas partes, e esse projeto, ele foi tão importante, assim, para a minha construção, né, enquanto professora, que a gente conseguiu levar para congressos internacionais de educação e mostrar um pouco da UFVJM lá fora também, e desse bairro que está tão próximo, né, da UFVJM e ao mesmo tempo distante, né? Poucos alunos estão ingressando à universidade. Então, esse era o nosso objetivo, motivar essas pessoas do bairro a enxergar a universidade como um caminho, né, de condução para essa ascensão social mesmo, né? Que foi o que aconteceu comigo, uma melhora de vida, assim, 100%. Aqui uma vivência que eu trouxe, achei que o Cláudio está aqui, mas foi a primeira experiência que eu tive de gravar uma videoaula e usar a lousa digital. E foi uma catástrofe, assim, a gente ensaiou, meu grupo e eu, né, nós ensaiamos, e a gente não conseguia falar. E o Cláudio, ele ficou praticamente um dia inteiro gravando a gente para fazer um vídeo de 3 minutos, mas foi um desafio, e dentro da universidade a gente já estava, então, se adequando a essas tecnologias, né? Ninguém esperava que a gente fosse viver tudo remoto, né? O Cláudio Marinho, ele tem essa facilidade, que ele trabalha no EAD, então ele quis trazer isso para a gente dentro da disciplina de estágio 1, que aconteceu no ano de 2013. Foi bem interessante, eu olho assim, eu assisto o vídeo várias vezes para me ver um processo de evolução, né, da fala também, porque foi tão difícil fazer isso, gente, vocês não imaginam. Aqui foi uma vivência pelo PIBID que eu tive, né? Essa aqui é a Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda. E no PIBID de Geografia, eu tive muitas experiências. Eu abri um leque de oportunidades. Isso eu já vivi dentro da licenciatura em Geografia, né? A partir de 2013, quando eu formei no Bacharelado em Humanidades. Então, aqui esse foi um primeiro trabalho que eu realizei lá no Leopoldo Miranda, que foi a construção de uma Rosa dos Ventos, né, trazer a geografia para dentro da escola e poder repensar o local onde esses educandos viviam, utilizar todos os elementos da paisagem, né, dentro da escola. Então, a gente fez um projeto aí com o professor, de forma que a gente conseguisse trabalhar todas as questões físicas da geografia no pátio da escola. E aí eu consegui viver isso, né? Quando eu fui para o presencial, eu voltei para a escola só para passar uma foto. E eu cheguei lá e me deparei com essa primeira foto aqui, né, da Rosa dos Ventos, já desbotada. E eu pensei comigo, eu vou reviver esse projeto do PIBID, porque foi uma experiência que contribuiu muito para a minha formação de docente, e eu quero ressignificar também essa geografia para esses alunos, fazer isso na prática. E aí eu quero agradecer as minhas estagiárias também que estiveram comigo, porque é um desafio enorme fazer um projeto desse com os alunos.
E os meus estagiários, assim, me ajudaram muito dentro da escola. Estou sempre aberta, viu, gente? Se tiver alguém que quiser fazer estágio comigo, estou à disposição. Amo. E é fundamental, até para eles, para a formação mesmo, para aprender. Então, assim, me deparei com a Rosa dos Ventos desbotada, falei, vou inserir isso dentro do currículo, né, deles, e eu resolvi trabalhar com uma turma que eu tive muita dificuldade de diálogo, né, foi em 2019, era uma turma do primeiro ano do ensino médio, que a gente trabalha uma geografia mais física, a gente trabalha cartografia também, e, assim, era uma turma muito complexa, porque tinha uma grande quantidade de alunos evadidos, né, idade série. Então, tinha alunos que já estavam com 17 anos, já não se interessavam mais pelas aulas, já estavam inseridos também no mercado de trabalho. Então, eu resolvi colocar na prática, né, essa atividade de novo e restaurar isso dentro da escola e também estabelecer esses laços, né, esses contatos, entender o porquê desses alunos estar tão distantes, né, das minhas aulas, e isso foi muito importante, porque aí eu comecei assim, a conhecer a realidade dos meninos, né, o porquê de tanto desinteresse, e isso mudou completamente a dinâmica das minhas aulas. Aqui a gente tem né, o processo, né, de mistura das tintas, né, do material, de pintura. Então, assim, eu revivi, né, o que eu produzi junto ao PIBID em 2013, né, refazendo esse trabalho. Aqui é um trabalho, porque o Bacharelado em Humanidades, ele me trouxe a possibilidade de cursar disciplina com vários professores, e como eu trabalhava, eu fazia muitas disciplinas de férias, e eu lembro que eu fiz uma disciplina condensada com as professoras da História, era Luciana, Flávia Amaral e Elisa Borges. E a Elisa, numa das disciplinas, ela trabalhou com a América Latina, era o meu sonho trabalhar com a América Latina na escola. E aí eu peguei uma turma, ao qual eu tive essa possibilidade de trabalhar com a América Latina, de poder desconstruir e ressignificar a América Latina para esses meninos, porque a visão que a gente tem é muito eurocêntrica, né? E a geografia traz essa visão. Então, eu tive essa possibilidade de fazer esse trabalho, que foi incrível também. No primeiro trabalho aqui, foi um trabalho que eu dei andamento com aquela turma que eu fiz a Rosa dos Ventos do primeiro ano. Foi uma feira que teve, e aí eles pediram para eu continuar, né, dar seguimento nas atividades. E aí era profissões o tema. E aí eles pediram para eu conhecer um pouco sobre a profissão dos bombeiros. A gente levou os bombeiros, contando sobre o contexto, né, de formação, como que era o processo. Eles escolheram a profissão, né, foi muito interessante. Essa turma, ela mudou completamente após a pintura das Rosas dos Ventos. E assim, todos os trabalhos que a escola realizou no coletivo, acabou que eu trabalhei com eles, porque eles pediram, ó, podia ser a professora Mariana para conduzir as nossas atividades, e isso me deixou muito feliz. Aqui é só continuando o trabalho da América Latina, que a gente fez uma sala bem ampla, com materiais recicláveis, então os meninos, a gente buscou materiais, resíduos, né, que dava para ser utilizados na escola mesmo, restos de maquetes, tintas, pedimos doações, então coisas simples assim, e foi um trabalho que modificou muito, assim, a percepção, não só dos meninos, mas também da escola. A gente conseguiu contar um pouco da história da América Latina, que muitas vezes é esquecida, né, dentro dos livros, né, até por nós mesmos, né. Eu não poderia deixar de falar da parceria da universidade, então, nessa mesma feira, as minhas estagiárias abriram um stand contando como que era o processo, como que era para ingressar na universidade, como que era o curso de licenciatura em geografia, e os meninos também interagiram demais, foi muito, assim, para eles foi um espaço de construção do conhecimento, mas de, ao mesmo tempo, ver a universidade como uma possibilidade de estar ali e de ter uma formação. O Gaia também é um grande parceiro que eu tenho na geografia, eu sempre levo os meninos nesse espaço, mas os meninos levaram o Gaia para dentro da escola e contaram também sobre a licenciatura em geografia. E por que eu quis trazer essas vivências no presencial? Porque isso me motivou a pensar em trabalhar com as ferramentas do ensino remoto. Logo quando a pandemia começou, eu desanimei bastante, foi muito angustiante, foi frustrante. Pensando na realidade dos meus alunos, eu falei, nossa, eu não vou conseguir trabalhar, mas o presencial me fez querer lutar por esse ensino, mesmo sabendo que muitas vezes eu iria excluir alguns.
E aí, eu acho que não tem como não falar das redes e mídias sociais, do papel, né, das redes e mídias sociais, né. Então, a primeira coisa que eu fiz na escola que eu trabalhei no ano de 2020 foi, a gente criou grupos no WhatsApp e fomos fazendo busca ativa, né, buscando os alunos, ligando, criamos as redes sociais, que já era um pedido dos meninos desde 2019. Então, os meninos já pediu para a gente divulgar os trabalhos, a gente já tinha criado as redes em 2019, então a gente aproveitou esse momento, né, que foi muito difícil, mas a gente aproveitou as redes sociais para poder difundir mais informações, fazer com que isso chegasse aos meninos, que a gente pretendia fazer alguma coisa, né, uma forma de ensinar no remoto. Não tem como eu falar do Canva, que é uma ferramenta que eu utilizo muito para criar cartazes motivacionais, para mudar layouts dentro das minhas atividades, porque eu acho que tem que ter algumas coisas mais lúdicas mesmo para o aluno ficar mais preso. E o Google Sala de Aula, né, que hoje é a ferramenta que a gente mais está utilizando, que é o que o Estado de Minas Gerais disponibilizou para a gente a partir desse ano, né, de 2021. Então, eu tenho utilizado bastante o Google Meet, fazendo conferências, né, aulas ao vivo, mas já vou dizer aqui que a demanda é muito baixa, e é muito triste, né, eu fico dividida, né, eu vou dar aula para 5 alunos, 6 alunos, sabendo que outros não vão ter, mas é direito, né, do aluno ter acesso à minha aula. E aí, o que a gente faz, o restante é imprimir e entregar as atividades para aqueles que não têm o acesso. Então, eu trabalhei no ano de 2020, né, 2019 e 2020, na Escola Estadual Leopoldo Miranda. Então, a gente criou esses grupos, criamos também o Minuto Leopoldo, que foi um momento no qual os meninos relatavam as suas experiências, né, de ensino remoto, como que estava acontecendo. Tinha vários relatos positivos e também negativos, porque eu acho que isso também faz parte do processo. E os alunos, eles, assim, o que eu mais sinto hoje, que eles precisam do apoio psicológico. Então, esses relatos negativos serviu para a escola pensar nas estratégias de como fazer isso, porque a gente, nas escolas públicas, nas estaduais, a gente não tem um profissional especializado para acompanhar esses alunos, um psicólogo, né, alguém que possa acompanhar esses meninos. Então, nesses relatos, a gente tentou criar alguma forma de acessar eles e poder acolhê-los. Não só enviar atividades, né, não só esse link, né, não ter só esse link de comunicação do fazer, né, mas também de acolhimento. E aí, a partir disso, a gente resolveu criar uma plataforma digital gratuita da Wix, uma plataforma que é bem simples, mas a gente não tinha como pagar, e a gente criou essa plataforma, no qual nós professores, né, em gestão escolar, começamos a produzir conteúdos. Antes mesmo do Estado de Minas Gerais produzir o que eles chamam de PET, né, Plano de Estudos Tutorados. Então, em 14 de abril de 2020, a gente criou a plataforma, com conteúdos disponíveis, né, para os alunos, para que eles tivessem acesso a atividades, a leitura, e a gente pudesse estender esse diálogo, né, para além das redes do WhatsApp, né, no caso. Foi um desafio enorme. Eu falo assim que hoje eu não tenho mais WhatsApp, meu WhatsApp é só profissional, eu vou ter que criar outro para me ter a minha vida social, porque é o tempo inteiro o aluno me enviando mensagem, mas eu acho que no intuito de acolher esses alunos, eu respondo qualquer horário, eu não meço esforço para poder responder, porque eu sei que está sendo muito difícil. E essa plataforma, assim, os meninos, ela teve uma alta adesão. Eu lembro que no primeiro dia que a gente lançou ela, a gente teve mais de 800 acessos. Porque os educadores não sabiam o que fazer naquele momento de pandemia, né? E quando a gente cria essa plataforma, muita gente entrou para querer saber como que era, e isso é muito bom, foi muito bom para a gente, porque a gente quer compartilhar e difundir o que a gente está fazendo mesmo. Esse é o nosso objetivo. Então, assim, e os meninos, quando o Estado de Minas Gerais lançou as atividades, os PETs, em maio, eles já não queriam fazer, a gente já teve um obstáculo, porque os meninos queriam fazer as atividades nossas, os professores deles, que eram mais específicos, que, né, trazia aspectos da realidade, e os PETs que o Estado oferecia, os meninos não interessaram, e a gente teve que mudar a estratégia de novo, né, usar a plataforma, postando os PETs, postando resoluções, vídeos explicativos, para que esses meninos voltassem, né, a acompanhar as atividades que o Estado propôs. E aí, quando foi em outubro, a escola, nós, né, fomos contemplados com o prêmio de gestão escolar, né, claro que nós, pessoas que pensamos esse projeto, nós pensamos em tudo, principalmente na democratização do ensino. A plataforma ela não foi acessível a todos os alunos,
mas o que a gente queria, de fato, era reduzir a evasão, porque hoje o ensino remoto, hoje ele é a maior causa da evasão escolar, principalmente no ensino médio. Muitas vezes, até no presencial, quando a gente volta das férias em agosto, muitos alunos não retornam às escolas, porque eles estão em outras atividades, já estão inseridos no mercado de trabalho. Então, e foi um divisor de águas. As redes sociais da escola, muita gente falou, vocês estão precarizando o trabalho do professor, vocês estão excluindo os alunos, mas o nosso objetivo era justamente acolher para reduzir essa evasão escolar. Então, nós somos contemplados com esse prêmio de gestão escolar e representando a região de Diamantina, a CRE de Diamantina, e para a gente foi muito gratificante. Não no sentido de ser premiado, mas no sentido de ter essa conquista, sabe? De fazer com que os alunos tivessem o acesso, tivessem o nosso apoio nesse momento. E aí eu queria falar um pouco das formações também, que são muito importantes. Eu fiz esse curso, a nova sala de aula do Sebrae, eu fiz ele de agosto a outubro do ano passado, e ele foi necessário para aprender a lidar com essas tecnologias, porque eu achava que sabia mexer com tudo, né? Mas, de fato, não. E aí essa formação foi muito importante. Esse ano também o Estado liberou para a gente uma outra formação, a qual eu também já concluí. E a gente tem sempre que estar renovando, né? Professor é uma luta pelo aprendizado diário, né? E aqui eu quis trazer algumas coisas que me remetem à graduação, né? Na graduação, eu fiz uma disciplina intitulada Geografia do Brasil, no qual a gente tinha que criar clipes, né? Que eram materiais, conteúdos, criar conteúdos nessa disciplina. Tinham vários professores, e aí a gente tinha que criar esses conteúdos, textos, esquemas para os alunos, e esses clipes me inspiraram bastante, né, até hoje. Eu uso todas as tecnologias, mas na hora de produzir o conteúdo, eu gosto de fazer bem chamativo, porque eu acho que o aluno está cansado de, não é que né, o professor enviar em preto e branco, não tem problema nenhum, mas eu acho que a gente tem que ter alguma coisa para chamar esse aluno, para motivar esse aluno. Eu acho que quando eu coloco isso, não sei porque todo mundo na escola fala, Mariana, por que os meninos fazem essas atividades? Eu acho que talvez seja isso. Eu não sei se é porque eu gravo muito vídeo também, envio muito recadinho, mas eu acho que a gente tem que aproveitar todas as tecnologias disponíveis. E eu me inspirei nessa disciplina Geografia do Brasil, no qual a proposta era criar esses conteúdos, né, para auxiliar aí na aprendizagem. Então, esses aqui, o primeiro aqui, esse verdinho, é do Leopoldo Miranda, do ano passado. Esses outros já são dos sábados letivos, que a gente produz conteúdo complementar. E ali, o terceiro é uma proposta, né, de atividade complementar do livro. Eu quero só salientar aqui que eu também busco muita pluralidade nas minhas atividades, e essa diversidade também. Então, essa segunda atividade, para mim, assim, ela teve um retorno enorme. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei sobre as mulheres indígenas, e eu tive uma dificuldade enorme de montar esse material, muita dificuldade mesmo, porque eu não conseguia achar nada aqui que pudesse ser acessível para a idade dos alunos, que eram 6º, 7º e 8º ano. Família também, né, no dia 15 de maio foi comemorado o Dia da Família, e muitos professores quiseram comemorar o Dia das Mães, mas eu não quis enfatizar o Dia das Mães, pelo fato de que eu sei que tem muitos alunos que não têm as mães. Então eu enfatizei o Dia da Família e quis trabalhar também com a diversidade, né. No caso aqui, essa atividade também teve bastante adesão. Eu trabalhei nas 2 escolas onde eu atuo, e os meninos gostaram bastante, porque eu acho que, até esse textinho que eu trouxe, né, que é o dicionário que vai conceituar, né, a família, que hoje a gente não tem um conceito, né, o que é família, de fato, né, família onde existe amor, e para mim também foi uma atividade que me motivou a querer fazer mais atividades, trabalhar com eles nesse sentido mesmo. Datas especiais a gente nunca pode deixar passar, e principalmente na geografia. Então o Dia do Meio Ambiente eu trabalhei com eles a semana inteira. Recadinhos também eu sempre posto nos grupos, motivando, agradecendo pela interação, porque eu acho que eles estão cansados de ver muito mesmo. A gente tem que inovar mesmo, gente, não adianta. A nossa geração tem essa possibilidade. Eu falo mesmo que eu tenho colegas que não conseguem, não tiveram essa oportunidade que a gente teve. No 3º período da faculdade, eu tive uma disciplina com o Marcinho de Lima, que era Introdução à Informática. Eu mal sabia ligar o computador. E assim, eu aprendi a mexer em todas as ferramentas, né, do Word. Na verdade, era LibreOffice na época que ele trabalhou com a gente. E assim, formatar trabalhos. Então, isso tudo me fez querer estar nesse mundo, né, digital, e utilizar essas ferramentas também. Aqui são alguns retornos, né.
as atividades que eu trabalhei de meio ambiente dos alunos, né, eles devolvem, né, lá no aplicativo que o Estado nos disponibilizou. Essa atividade aqui da Semana do Meio Ambiente, a gente pediu para produzir brinquedos, né, o que eles quisessem, objetos, cartas, poemas, e aí eles, os alunos do sexto ano produziram esses brinquedinhos para eles mesmos, para uso próprio, mas acho que o mais importante não era a produção do brinquedo, e sim sensibilizar para as questões ambientais, para o planeta que a gente está vivendo, para esse consumo, né, exagerado aí, e para a própria obsolescência planejada que acontece, né, que a gente tem esses aparelhos digitais e já são projetados para serem destruídos e produzir lixo. Então, esse foi o nosso objetivo, né, como reutilizar o que você tem em casa. Aqui a gente tem desenhos também e paródias, né. Coloquei aqui só para sintetizar um pouquinho, né, de como que funciona. E essa é a plataforma que a gente utiliza hoje, né, que é Estude em Casa, e a gente tem acesso ao Google Sala de Aula, né, essa plataforma do Estado. Aqui são disponibilizados os planos de estudos tutorados, todo o material que o Estado trabalha, as aulas também que são gravadas, né, pelos programas que são oferecidos. Então, aqui é um dos nossos meios, né, de comunicação e de trabalho também com os educandos. E é isso, gente. Os meus próximos desafios aí é tornar essas minhas práticas acessíveis. Eu quero muito criar um blog, uma rede que eu possa compartilhar isso com professores, com recém-graduados, compartilhar esses materiais, que eu tenho produzido muito material. Eu acho que um objetivo que eu tenho aí de vida é acessar esses alunos. Eu sempre fui uma professora muito ativa no presencial. Eu nunca me imaginei ficar sentada horas na frente de um computador, porque eu sempre acordei muito cedo e sempre gostei de chegar na escola cedo, já querendo dar as minhas aulas e conversar com os alunos. Então, eu estou sentindo muito isso, muito mesmo. E é isso. O trabalho continua, eu acho que é uma luta muito grande que a gente tem aí para pensar esse ensino remoto, né, essa adequação dessas novas tecnologias, né, e outras que vão vindo. Eu falo que a geração que eu trabalho, ela é muito mais tecnológica do que eu, então, às vezes, eu faço alguma coisa, os meninos já me devolvem, assim, com uma qualidade muito maior do que a que eu produzi, e é isso, por isso que a gente está em eterno aprendizado, né, porque o tempo inteiro, nesse momento mesmo, eu aprendi muito com os alunos, muito, mas muito mesmo. Aprendi o tempo inteiro, porque eles estão ligados aí tudo quanto é rede, né, eles difundem tudo, você posta alguma coisa da escola, eles já compartilham, e é isso, gratidão a todos que me ouviram, e gratidão também por poder compartilhar esse momento aqui com todos vocês, é isso. Obrigada. Obrigada a você, gratidão temos nós pelo seu compartilhamento, Mari, muito, muito obrigada. Muito valiosa a tua fala, estou adorando essas experiências, essa troca, essa partilha, maravilhoso.